Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e sempre gozemos de suas consolações. Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Esta manhã, caríssimos irmãos e irmãs, começo esta meditação lendo alguma página de um grande amigo meu, amigo também da minha família, que morreu anos atrás, Carlo Carretto, do qual nós temos também livros na biblioteca. Ele foi muito amigo, diria que foi mestre na minha vida, que no início do seu livro sobre Maria, refere um episódio que nos pode ajudar para aprender a que tipo de fé devemos chegar para nos assemelhar a Maria. Carlo Carretto era um pequeno irmão de Jesus e trabalhou no deserto com os Tuareg. Ele escreve: os meus encontros com Maria, a mãe de Jesus, estavam estragados daquela devoção mariana que existia antes do concílio e que, aos poucos, se esvaziava de conteúdo. A exaltação desta criatura, feita às vezes com fanatismo por pessoas tão numerosas no mundo católico, acabava para esvaziar de autêntico conteúdo teológico a devoção para aquela que é nada menos que a Mãe de Deus e que não precisa de recomendações para ser considerada grande. Não fiquei impressionado em ver diminuir nas novas gerações o amor para Maria. Foi preciso que assim acontecesse. Como para muitas outras coisas, era necessário começar tudo de novo. Para eu começar de novo, teve um momento importante. Aconteceu durante a minha longa permanência no deserto. Como disse, ele ficou muitos anos no deserto do Saara. Vivia no Ogan, em uma fraternidade dos pequenos irmãos de Jesus, do padre de Foucault. E me ganhava o pão trabalhando como meteorológico. Gostava demais do meu trabalho, porque além de me manter, me dava a possibilidade de viver em um ambiente que tinha desde sempre procurado, o deserto. Unir assim à fadiga cotidiana os grandes silêncios e a possibilidade da oração. Tinha-me afeiçoado particularmente aos Tuareg, que tinham os próprios acampamentos nas colinas. Foi durante um encontro com os Tuareg que conheci um fato interessante. Fui informado, quase por acaso, que uma moça do acampamento foi prometida em matrimônio a um jovem de outro acampamento, mas que ainda não tinha ido morar com o esposo porque ainda demais jovem. Istintivamente, tinha collegado o fatto ao trecho do Evangelho de Lucas, onde se conta, pelo appunto, que a Virgem Maria tinha sido prometida a José, mas ainda não tinha ido a morar com ele. Passando 2 anos depois, naquele mesmo acampamento, espontaneamente, como para encontrar motivo de conversação, pedi se o casamento fosse acontecido.
Notei no meu interlocutor um turbamento, seguido de um evidente embaraço e silêncio. Fiquei calado, mas à noite, atingindo água num poço, algumas centenas de metros do acampamento, vendo alguns dos servos do patrão, não resisti à curiosidade de conhecer o motivo do silêncio embaraçado do chefe do acampamento. O servo se olhou ao redor com circunspecção, mantendo em mim muita confiança, porque Marabut, isto é, homem de Deus, me fez um gesto que bem conhecia, passando a mão sobre a gula, com um gesto característico dos árabes, quando querem dizer foi degolada. A motivação, antes do casamento, foi descoberta grávida, e a honra da família traída exigia aquele sacrifício. Tive um arrepio pensando a moça morta, porque não foi fiel ao seu futuro esposo. À noite, durante a completa, abaixo do céu saariano, quis reler o trecho de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Tinha acendido uma vela porque era noite, e no céu não brilhava nem a lua, nem as estrelas. Li. Maria, sua mãe, era noiva de José. Ora, antes de ir morar junto, se encontrou grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo, não querendo denunciá-la publicamente, tomou a decisão de repudiá-la silenciosamente. Insomma, José não foi o denunciador e Joaquim, o pai de Maria, não assumiu a tarefa de um coemine de turno, matando Maria como queria a lei. Moisés, de fato, nos diz que este tipo de mulheres fosse morta. Lembro como fosse agora, percebi Maria pertinha, sentada sobre a areia do deserto, pequena, frágil, indefesa, com o seu ventre grosso, a sua impossibilidade para dar explicação, silenciosa. Apaguei a vela. Na noite escura não via as estrelas. Via ao meu redor tantos olhos que brilhavam como os olhos dos chacais quando esperam os cordeirinhos. Eram os olhos de todos os moradores de Nazaré que espiavam aquela mãe solteira e lhe perguntavam com todo o poder da incredulidade, dos quais têm capacidade os homens, ainda mais as mulheres. Como fez a ter aquele menino infeliz, devassa? Que noite! O que posso responder? Que é Deus o pai deste menino? E quem acreditaria? Estou em silêncio. Deus sabe, Deus proverá. Pobre, doce Maria, pequena mãe solteira, como fará para enfrentar tantos inimigos que não te acreditam? Aquela noite senti pela primeira vez que estava ficando perto ao mistério de Maria. Pela primeira vez, não havia sobre o altar como uma estátua imóvel de cera, vestida como uma rainha, mas a irmã, perto de mim, sentada sobre a areia do mundo, com as sandálias gastas, como as minhas, e com tanto cansaço no coração.
Então entendi porque a sua prima Isabel, que Maria foi visitar depois daquele acontecimento, pudesse dizer ao fim da história que Maria tinha contada: bem-aventuradas tu que acreditaste. Sim, verdadeiramente beata. Maria precisa coragem para crer nestas coisas. É difícil para nós acreditar o que você disse, testemunhando que aquele filho não é fruto de uma aventura. Mas é difícil, sobretudo para ti. Bem-aventurada tu que acreditaste. É o máximo que se pode dizer para uma moça simples, humilde e pobre, que teve a graça de falar com os anjos. Ela que é um nada e que se sentiu dizer que deverá ter um filho, que será o Santo, o Filho do Altíssimo. Sim, proprio ela, a última e a menor do resto de Israel. Bem-aventurada tu que acreditaste. Aquela noite, sentado na areia do deserto do Saara, tinha decidido de escolher Maria come mestra da fé. Tinha encontrado um contato vital com ela. Não era mais uma personagem ao qual devia culto. Era a irmã do meu coração, a companheira da minha viagem, a mestre da minha vida. Estas páginas nos servem, caríssimos irmãos e irmãs, porque hoje nós queremos fazer a mesma coisa. Escolher também nós, Maria, como mestra de fé. Prosseguindo na nossa caminhada, começada depois da grande palavra inicial de Luca, graça, cheia de graça, não temas, porque encontrou graça, o outro vértice da narração. A narração tem dois vértices. O primeiro é aquela da graça, a base de tudo, a origem de tudo. O segundo vértice é o sim de Maria, o fiat de Maria, que encontriamo no fim da narração. Tudo se joga aqui. Tudo se joga entre a graça e a fé. Como não existe música, não existe som, se não existe um ouvido que o percebe e que o recolhe, assim a graça de Deus não traz fruto, não nos serve se não há uma fé que a acolhe. A fé é um instrumento, para assim dizer, que não permite de acolher a graça de Deus. Não existe outra maneira senão a graça de Deus para acolher. O que terá dito Maria naquele momento tão decisivo para ela e para a história do mundo, e também para nós. O que terá dito aquele instante que não se repetirá nunca mais na face da terra. Naquele momento no qual todo o céu estava suspendido na espera daquele sim, daquela criatura desconhecida de Nazaré. Não disse sim, porque é uma palavra portuguesa. Não disse também fiat, porque é uma palavra latina. Maria não falava latim. Não disse tampouco genoito, que é uma palavra grega do Evangelho de Lucas, porque Maria não falava grego. O que disse Maria? É uma palavra que todos nós conhecemos. Disse amém. Amém. Porque para a Bíblia, amém é a palavra com a qual o homem disse sim para Deus. Diz assim é certo, porque o disse Deus. E assim seja assim. Quero que seja assim.
Como é importante esta palavra amém. Como é densa, pregnante de significado, que está entre as poucas palavras, 4 ou 5, que não ousaram traduzir do hebraico e a deixaram assim, junto com Aleluia, Maratana, Abba, Amém. Tão importante que São Paulo nos disse que Jesus se chama o Amém. É o Amém personificado. Tanto que agora diz, por meio dele, sobe para Deus o nosso Amém. Cada vez que nós pronunciamos um Amém, dizemos um sim a Deus no final das orações ou sozinhos. Cada vez o nosso pequeno sim, através das mãos de Maria, passa a Jesus, que o apresenta ao Pai, através do seu Amém. E no livro do Apocalipse, é próprio escrito assim. Assim fala o Amém. Jesus se chama Amém. Jesus é o sim divino humano para Deus. Depois deste sim divino humano de Jesus no Getsemane, que realizou a salvação, está aquilo de Maria, que deu o consentimento à encarnação. Que grandiosidade, irmãos! Vejam esta palavra, este fiat, que é escandido os grandes momentos da história do mundo. Na origem, quando ainda não existia o mundo, quando existia o caos, Deus pronuncia o seu sim. Fiat lux, seja a luz. E a luz foi. Maria disse o seu fiat e Jesus se tornou carne. Começa uma nova criação. Jesus no Getsemane disse fiat, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E se realiza a redenção. Depois Jesus nos entrega uma oração para ensinar a nós também a dizer, seja feita a tua vontade. E Maria está no início deste coral, desta procissão, no qual a criação diz o seu sim a Deus. E como é profundo, difícil e bello este sim de Maria, este ato de fé, que nunca mais será repetido por qualquer ser humano. Difícil, sim, queridos irmãos, é difícil. A nós pode aparecer, falando humanamente e carnalmente, nada de mais belo, de mais simples para uma menina se tornar mãe do Messias. Era o que todas as meninas judias esperavam naquela época. E temos escutado daquela narração inicial somente a parte romântica, para assim dizer. E nunca pensamos ao que ia encontro aquela menina mãe que era Maria. Ela sabia muito bem o que estava escrito na lei de Moisés, no livro do Deuteronômio. Se uma moça fosse encontrada o dia do casamento não virgem, deveria ser levada fora da aldeia e ali apedrejada. Sem contar depois aquela solidão externa na qual entra Maria, que não poderá explicar este acontecimento. A quem poderia dizer que tem um filho concebido pelo Espírito Santo? Esta coisa não aconteceu antes dela e não acontecerá depois dela. Portanto, Maria entra em uma solidão com os homens, mas também em uma solidão interior que para nós é inimaginável. Assemelha aqui Maria a um barquinho que entra em alto mar sem saber o rumo certo, porque está completamente sozinha com Deus.
Se for verdade, como foi dito pelo filósofo Kierkegaard, que crer significa se locomover para uma estrada onde todas as placas indicam atrás, atrás. Se crer significa, como dizia o mesmo filósofo, se jogar completamente no braço do absoluto, é que Maria realizou o maior ato de fé da história do mundo. Caminhou verdadeiramente no absoluto, sozinha, sozinha. Maria não disse, como todos nós teríamos dito, bem, estamos a ver. Depois das palavras do arcanjo, toda pessoa equilibrada teria dito, estamos a ver, se são rosa, florirão. Se esta palavra é verdadeira, se verá com o tempo. Não, Maria não disse assim, acreditou logo, não esperou de ter o ventre grosso, acreditou logo. Porque se não tivesse acreditado logo, imediatamente, Jesus não teria tornado carne no seu seio. E ela, daí a pouco, não seria ao terceiro dia, ao terceiro mês. Portanto, Maria não disse como o bom senso podia sugerir. Ok, agora vamos ver se é verdade o que me foi dito. Maria acreditou imediatamente a Deus. E isto lhe foi acreditado como justiça. De Abraão foi dito que acreditou a Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Por que acreditou a Abraão? Porque ele estava velho, sua esposa também, e acreditou que teria um filho. Mas Maria fez um ato de fé bem maior. Maria acreditou e lhe foi acreditado como justiça, a maior justiça que apareceu na face da terra. E como é belo este ato de fé. É belo, não difícil, bello. Por quê? Porque é o sim nupcial mais belo que foi pronunciado sobre a face da terra. O sim de Maria não foi arrancado com a força. A palavra grega usada por Lucas, genoito, é um optativo, que significa desejo que se realize. Se faça, quero eu também que se faça esta coisa. É o típico sim da esposa que se sente amada e não resiste ao amor. Maria se sentia amada por Deus, cheia da graça de Deus, do favor de Deus, e, portanto, não resiste. Ama Deus e lhe diz sim. É um sim nupcial. É a liberdade humana que se abre finalmente para acolher a Deus. Um ato de vontade livre, livre. Embora suscitado no profundo das entranhas de Maria pelo Espírito Santo. Eis o segredo. São Paulo disse que sem o Espírito Santo nem podemos dizer que Jesus é o Senhor. Imagine se sem o Espírito Santo podia ser dito a palavra que salvou o mundo. Mas, sendo que Maria era cheia de graça, cheia do Espírito Santo, é que o Espírito Santo criou nas entranhas de Maria este sim, que por isso tem uma potência humana e divina. Embora seja o sim de uma criatura humana, porque Maria é uma criatura humana, não é Jesus, o homem-Deus. Porém, tem a qualidade divina. Nós também, feita a justas proporções, quando fazemos um ato de fé, é o Espírito Santo que o faz em nós. E, não obstante isto, é um ato livre. Por quê? Porque esta é a liberdade. A liberdade
não é fazer o bem ou fazer o mal. Adão viveu assim a liberdade. Liberdade de escolher, de obedecer ou desobedecer a Deus. Não, a liberdade, e estamos atentos a estas coisas porque é a tradição da Igreja Católica, é a verdadeira liberdade. A liberdade como Deus a pensa é a possibilidade de fazer livremente o bem. A liberdade como Deus a pensa é a possibilidade de fazer livremente o bem. E, portanto, o ato de fé de Maria é o primeiro ato de liberdade da história do mundo. O primeiro ato de liberdade, porque ela é a primeira criatura sem o pecado. A nova Eva, diziam os padres. E diziam, eis, como Eva desobedeceu a Deus e gerou a morte, assim Maria acreditou em Deus e gerou a vida. Eva e Maria, as duas grandes mulheres, as duas grandes mães da origem de duas humanidades distintas. Bem-aventurada tu que crestes, exclamou Isabel quando viu Maria. E é verdade, bem-aventurada tu que creste. E o mesmo Jesus confirmou esta bem-aventurança de Isabel, porque um dia que uma mulher cheia de entusiasmo gritou: felizes as entranhas que te trouxeram e o seio que te amamentaram. Jesus, como para ajudá-la a descobrir onde está a verdadeira grandeza de sua mãe, disse: mais bem-aventuradas aqueles que escutam a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Que era como dizer: sim, aventurada minha mãe, que me gerou, mas mais bem-aventurada minha mãe, porque guardou a palavra de Deus no seu coração. A fé. E Maria, quando responde a sua prima Isabel, no Magnífica, disse: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Como para dizer, não somente você começou, você me chamou bem-aventuradas, mas todas as gerações me chamarão bem-aventurada pelo mesmo motivo. Por quê? Porque acreditou. E nós estamos aqui para continuar proclamando este grido, esta elogia, esta bênção de Isabel. Sim, bem-aventuradas tu que acreditaste, Maria, bem-aventurada. A fé é o secreto e a grandeza de Maria, aquela que faz a grandeza de Maria. Este ponto, lembramos, caríssimos irmãos, que nós escolhemos como chave de leitura de Nossa Senhora, da vida de Nossa Senhora, aquele princípio que acompanha toda a tradição da Igreja, que encontramos também no Concílio Vaticano II, que Maria é figura da Igreja, é modelo da Igreja, é a Igreja em miniatura. O que aconteceu nela, feita as devidas proporções, deve acontecer em cada cristão, em toda a Igreja. Maria é um modelo, não um modelo no sentido estático, como os modelos humanos, que mais estão parados e mais são ótimo modelo. Não. Maria não é um modelo nesse sentido. Maria é um modelo que nos ajuda a imitá-la, nos obtém, com a sua intercessão materna, a graça de imitá-la. Poderíamos dizer que assemelha uma guia que nos vem buscar nos momentos difíceis, porque nós podemos fazer o pulo necessário que nos ajuda a caminhar, que não nos deixa parados.
E o que aprendemos desta grande fé di Maria? Non quero neste momento fazer um tratado sobre a fé. Quero só relevar duas características da fé di Maria que hoje não são particolarmente úteis. Ripensamos para um momento a esta fé di Maria. A fé di Maria é um ato quanto mais pessoal. Dizia que nasce das entranhas do coração de Maria, suscitada pelo Espírito Santo. É um ato de pessoa para pessoa, de Maria para Deus. Isso se chama o aspecto subjetivo ou pessoal da fé, que consiste no ato de crer. Antes que nas coisas que se crê, no ato ou no comportamento com o qual uma criatura humana se joga nos braços de Deus, confia em Deus, se abandona a Deus. Este é um aspecto da fé que em teologia se chama um aspecto subjetivo e pessoal, onde o acento está sobre o fato de crer. Mas notamos logo que Maria não parou a este seu encontro pessoal e privado com o seu Deus. Maria não acreditou em um Deus a seu uso e consumo, para assim dizer. Maria reconheceu, através da palavra dos anjos, o Deus dos padres. Acreditou, se inserindo dentro de um povo, em uma história de salvação. Como nós devemos nos inserir na história de salvação, neste século XXI. Não vos conto coisas novas. Abrindo a Bíblia, as encontrarei todas. Toma o Magnífica. Percebereis que Maria fala, reza com os profetas, com o livro de Samuel, chama Abraão e os outros os nossos pais, como tinha falado aos nossos pais, a Abraão. Maria se sente pequena filha de Abraão e, portanto, se insere numa história e numa comunidade de fé, que hoje é a fé da Igreja Católica. Ora, este duplice aspetto, este duplice caráter da fé di Maria, nos é muito útil. Maria não só se insere na fé de Israel, na fé do seu povo, mas também externamente se adequada perfeitamente aos ritos, não simplesmente às palavras, ao credo de Israel, aos seus ritmos. Está escrito no Evangelho de Lucas que Maria observava com fidelidade todas as prescrições da lei. E havemos fazer circuncidar o menino Jesus depois de 8 dias, como seria para levá-lo para o batismo. Depois o apresenta ao templo, como estava prescrito na lei de Moisés. E ela, a Puríssima, se submete ao rito de purificação. Depois sobe a Jerusalém para levar o menino Jesus ao templo para a Páscoa. Veja como Maria é a perfeita crente que aceita de inserir a sua fé na fé do seu povo. Não se exalta, não se isola, mas se sente bem dentro do povo de Deus. Ora, vos dizia que este duplice aspecto da fé nos é sumamente importante hoje. Veja, como aconteceu pela graça, esta grande realidade que chamamos de graças, a caris, que foi muito dividida e explicada, assim aconteceu com a fé. Também a fé foi dividida, distinta. Assim aconteceu no mundo cristão, sobretudo no Ocidente. A fé foi dividida em 2 pontos fundamentais que, por nossa comunidade, poderíamos dizer aquela protestante e aquela católica. Em que se distingue?
Na visão protestante, sobretudo di Lutero, estava in evidenza il primo aspetto. A fé è fondamentalmente un atto pessoal, interior, com o qual uma pessoa si abbandona in Deus. A fé confiança si chama. Aqui é importante é o acreditar, o crer como comportamento pessoal e subjetivo. Tanto é verdade que neste contesto vem esaltado o livre esame da Escritura, isto é, que cada cristão, com a própria consciência, se coloca na frente da Bíblia e a interpreta, lê o que a ele parece justo. Não existe um magistério, uma autoridade, portanto era esaltada acentuadamente o primeiro aspetto, aquele subjetivo. Por reação contra os protestantes, como acontece normalmente, nós católicos, na tradição católica, o que aconteceu? Aconteceu que se acentuou o outro aspecto. Acreditar significa professar a fé da Igreja, o credo da Igreja, com tantas verdades bem claras que formam junto a ortodoxia, os dogmas. Creio em Deus Pai, em Jesus Cristo e assim por diante. Então se acentuou a fé objetiva. Ora, a meu parecer, a uma sem a outra, queridos irmãos, não nos serve, não basta. Nenhuma das duas é suficiente. Precisa as duas componenti como em Maria. Uma fé que fosse somente este atto pessoal, privado, entre eu e Deus, se me inserir in un contesto, in uma tradição, in uma liturgia, in uma história de salvação, o que faria acontecer? O que produziria? Produziria, como aconteceu, tantas religiões, tantas seitas, quanto são os crentes, porque cada um se cria a própria fé. Cada um se cria a própria imagem de Deus, a própria experiência de Deus. E acredita firmemente e dà vida às vezes, porque nasce um fanatismo neste contexto. Dá a vida sem perceber que nesta maneira está acreditando em si mesmo e não em Deus. Do outro lado, uma fé repetitiva, que consiste em dar sempre o próprio consentimento a todas as verdades ensinadas pela Igreja, repetir cansadamente o credo, não basta, não é suficiente alimentar a vida espiritual. Por isso as igrejas católicas estão esvaziando. Não basta para dar aos outros a chama da nossa fé, repetir o creio. Ninguém se converteu porque recitei de cor o credo. Não, queridos irmãos. Converter-se é sentir vibrar a cintila da fé. A fé se transmite como a existência, não se transmite por via intelectual, mas se comunica, para assim dizer, por contato. Hoje nós devemos pedir para Maria, que a escolhemos como mestra de fé, de nos ajudar a fazer a síntese que precisa na igreja de hoje, de fazer uma experiência pessoal de Deus, de uma relação entre um eu e um tu, orando, professando o nosso credo, saber fazer esta experiência pessoal da nossa fé, mas dentro da igreja, crendo nas coisas da igreja. Oh, irmãos, que riqueza, que tesouro imenso quando nós pronunciamos o credo, assim como quando nós temos a possibilidade, com uma fé substanciosa, madura, pessoal, convicta, simples, abraçar a fé da igreja, toda a tradição da igreja, a santidade da igreja. Que coisa grande acontece.
Acontece que eu abraço uma parte de Deus bem maior, senão quando confio só em mim mesmo. Nenhuma criatura humana, por quanto grande, pode abraçar tudo Deus. Então, se eu me abro à fé da igreja, acontece que eu abro os meus pulmões até respirar com os pulmões da igreja. Abraço de Deus uma realidade incomparavelmente mais rica, que se ficasse preso somente ao meu ato de fé. Toda a fé dos santos, dos doutores, de Agostinho, de Tomás, de Ambrósio e de todos os santos é minha. Esta fé é a minha fé. Eu amo dizer, caríssimos irmãos, que o que aconteceu aos santos, aconteceu que eles, pouco antes de morrer, perceberam que não podia levar no paraíso a fé, porque no paraíso não serve a fé, porque não servia esta fé no paraíso. Então o que fizeram? A deixaram em herança a igreja sobre a terra. Assim nós somos os herdeiros dos santos. Temos toda a fé do santo à nossa disposição. E quando uma assembleia cristã, quando o cristão, assim, com esta fé, se une ao sacerdote na missa e proclama: eu creio em Deus Pai, aquele eu creio, que é o eu da igreja de todos os tempos, passados e presentes, tem uma força que faz tremar o reino das trevas. E é o que dá segurança e força no momento da morte. Quantos padres e bispos que eu conheci, porque foi a dar a unção dos enfermos, tinham medo da morte. Santa Teresa de Ávila, que tinha feito algumas experiências de Deus, pode imaginar um pouco maior que as nossas, que tinha visto Jesus, e uma das maiores místicas da igreja, ela, em ponto de morte, é investida por tentações de desespero, Santa Teresa d'Ávila, como se tinha enganado tudo e todos. Então, o que fez naquele momento, que lhe caiu tudo o que tinha feito? Assente a repetir continuamente: eu sou filha da igreja, sou filha da igreja, sou filha da igreja. E derrota o demônio assim, fechando-se dentro da fé da Igreja Católica. Outro aspecto que devemos aprender da fé de Maria é este. Maria acreditou em quê? Na palavra de Deus. Acolheu a palavra de Deus, a palavra que Deus lhe enviava através do anjo. Acolheu a palavra e acreditou. Que significa, pelo appunto, acolher a palavra de Deus. Diz Paulo que a fé desabrocha em presença da palavra de Deus, precisamente em presença da pregação apostólica, a qual pregação, por sua vez, da palavra de Cristo. Em outras palavras, a palavra de Deus é vital para a fé. Não existe fé sem palavra de Deus. Não existe nascimento da fé sem o nascimento do amor pela palavra de Deus. Isto é, pela Bíblia lida na igreja entre o povo de Deus. E a Bíblia lida para mim singularmente. Eu agradeço o presente que me fizeram daquele, não sei como que se chama, não sei, é aquilo que está escrito, os livros. E nesse período que me foi dado, já li 3 vezes toda a Bíblia, porque não me cansa os olhos, aquele, não sei o que é.
Quindio. Aquela roba aí. Um outro aspetto che devemos aprender da fé di Maria è este. Maria que aprendeu da palavra de Deus. Os santos, já partindo de Agostinho, amavam colocar em relevo isto: Maria fide concepti, concebeu na fé. Aliás, antes de conceber Jesus no seu seio, o concebeu na sua mente. Acolheu a palavra de Deus, e a palavra de Deus depois se tornou carne dentro dela. Meus irmãos, isto nos faz caminhar. Nós, nos anos passados, vivíamos em um outro clima no qual tudo isto não era tão urgente. A palavra de Deus era marginada, pouco tinha a Bíblia, poucos a liam, e ainda hoje acho que poucos leem a Bíblia. Mas hoje devemos nos apropriar desta palavra, amá-la, entendê-la, lê-la, porque, ao contrário, o repetir a fé da igreja se torna uma coisa morta, que não serve. Eis então a importância de ler a palavra de Deus. Quando esta palavra se ilumina dentro de você por obra do Espírito Santo, você começa a perceber que não encontrou somente uma das palavras de Deus, mas que naquela palavra encontrou a Deus. Está escrito, na segunda carta de Pedro, que as palavras de Deus, a Escritura, é inspirada por Deus. Mas dizia Sant'Ambrosio, que é o fundador da minha igreja, a Igreja Católica de Rito Ambrosiano. É verdade também o contrário, que a Escritura inspira Deus, o deixa perceber, o deixa transparecer. E, sobretudo, Maria nos dá o exemplo de acolher a palavra feita carne, Jesus Cristo. Maria acolheu Jesus Cristo no seu seio. E a fé significa acolher Jesus Cristo. Jesus é aquele que dá a unidade a todo o nosso universo de fé. Ao contrário, são tantas verdades desligadas entre si. Nós cremos tantas coisas de Deus Pai, do Espírito Santo, da Igreja, pela autoridade de Jesus. Que tristeza, então, irmãos, ver quantas pobres pessoas enganadas nos dias de hoje deixam Jesus para ir encontrar alimento espiritual em pobres vias humanas, inventadas por homens, que até quando são boas, permanecem vias humanas. Seitas, grupos, técnicas várias. É verdade, se está realizando o que dizia Deus no profeta Jeremias, no capítulo 2, com grande tristeza. Espantai-vos, ó céus, horrorizai-vos e abalai-vos profundamente, oráculo do Senhor Deus, porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas que não podem conter água. Isto acontece, abandonar Deus para ir encontrá-lo em cisternas furadas que não contêm água, não contêm a Deus. Ainda São João nos diz na primeira carta: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Mas escutem bem o que segue. Mas quem é que venceu o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eis a vitória.
No Evangelho de João, esta é uma palavra maravilhosa. Está no discurso com Nicodemo e diz: aquele que vem do alto está sobre todos, mas que vem da terra pertence à terra e fala da terra. Nota-se o contraste, céu e terra. Quem vem do céu está sobre todos. Ele fala do que viu e do que ouviu. Isso, meus irmãos, a diferença entre Jesus e as outras religiões está somente aqui. Tudo aqui. Os outros vêm da terra. São homens. Ninguém, nem Buda, nem Maomé, ousaram dizer que eram filhos de Deus. São mestres. Vêm da terra. E por quanto dizem coisas boas, não supera o horizonte deste mundo, que é um horizonte humano. Somente que vem do alto, do além deste mundo, de Deus, este sim que fala de Deus, não por ter ouvido, mas daquilo que viu e ouviu. E a diferença entre Jesus e todos os outros mestres. Então, este dia, queridos irmãos, devemos pedir a Nossa Senhora que nos doe um pouquinho da sua fé, que nos faça redescobrir este credo pessoal, a beleza de acreditar pessoal e intimamente, de acreditar com a Igreja, de dizer eu creio, eu com toda a Igreja. Que nos faça redescobrir de crer ao amor de Deus e, sobretudo, a palavra que nela se tornou carne, Jesus. Quero finalizar com uma lembrança da minha visita em Lourdes. Fui convidado a pregar ao jovem da Hospitalité, aquele jovem que serve os doentes, e teve o privilégio de dormir dentro do recinto da Gruta de Lourdes. Da minha janela podia ver os peregrinos e, sobretudo, os doentes que eram levados na gruta. Paralisado, em cadeira de roda, algum era levado pelo enfermeiro sobre uma maca. Algumas crianças eram levadas no colo das damas. Uma procissão infinita de dor que ia visitar Maria. E o que me tocava era o canto. Horas e horas, durante esta procissão, cantava um canto que dizia: Mãe, doce esperança, aumenta a nossa fé. Esta coisa somente ti pedo doente que spera in ti. E por horas e horas, quantas lágrimas sobre aquelas palestras que devia preparar. Ficava na janela a observar esta procissão de doente, paralisado que gritava com fé: estas coisas somente ti pedo doente que spera in ti. Cresce a nossa fé, cresce a nossa fé. Quando nós colocamos pela primeira vez o pé na igreja, todos nós, irmãos, aconteceu um diálogo muito belo que devemos relembrar. O sacerdote perguntou aos nossos pais: como chamar esta criança? E depois, quando conheceu o nome, pronunciou o nosso nome. Eu me chamava Eugênio. E o sacerdote perguntou: o que pedis à Igreja de Deus? E nós respondemos por meio dos nossos pais e padrinhos: a fé. E que te dá a fé? Respondemos: a vida eterna. Hoje Maria nos vem encontro e nos fala como igreja. Diz para cada um de nós o que pede. E nós respondemos: a fé, Maria. O que te dá a fé? O que queres que te dê a fé? O que deu a ti, ó Mãe? Jesus. Amém.